Nosso boa noite, um grande abraço a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Céu Azul, de Célia Xavier de Camargo, Espírito César Augusto Medeiros. E nós estamos então aqui, deixa eu ver aqui certinho. Nós terminamos o capítulo 30, né, que tinha como título o Setor de Programação de Renascimentos, e nós vamos começar do capítulo 31, tá? Capítulo 31, então, vamos dar prosseguimento aqui ao estudo do livro. Só relembrando, pessoal, nós estávamos naquela parte que o César Augusto ficou sabendo que a Sheila, né, aquela moça que também mora ali em Céu Azul, né, trabalha junto com o César e outros espíritos, essa moça que César descobriu, né, que gosta muito dela, pelo jeito ela gosta muito dele também, ele descobriu que ela vai reencarnar, né, que ela está planejando o seu reencarne, né, sua reencarnação. Então, ele meio desesperado, ele foi pedir ajuda a outros companheiros, Eduardo inclusive, né, e foram parar no departamento aqui, eles orientaram ele no setor de programação de renascimentos, né. E aí o espírito que estava atendendo, o responsável ali pelo atendimento, né, nesse setor, ele pediu o prontuário da Sheila Maria Ferraz, que é a Sheila, né, o nome inteiro dela, Sheila Maria Ferraz, né, para que o César pudesse saber partes da programação dela, já que ele tinha alguma ligação com ela mais profunda, né? E os espíritos sabiam disso já, né? Talvez até já estivessem esperando que ele se manifestasse, alguma coisa assim, porque ele deve ter participação, inclusive, na história da vida dela e tal, né? Então vamos lá. Capítulo 31, Perante as Estrelas. Enquanto aguardávamos, mantive-me em estado íntimo de oração. Quando o servidor retornou, procurei conter a emoção. Antero, ao receber o prontuário, indagou: "O que deseja saber mais precisamente, César Augusto?" Aí ele respondeu: "As razões que determinaram a reencarnação de Sheila. Por que ela iria reencarnar, né?" "Bem, aqui está. Veja por si mesmo", disse o Antero. "Antes é preciso que se entenda como é um prontuário por aqui", disse o César, né? "Nunca tinha visto um, conquanto já tivesse trabalhado em processos de reencarnação. Esperava ver uma pasta contendo folhas de papel, dessas que comumente são usadas na Terra, né? Aqui na Terra a gente sabe como é que é, né? Essa burocracia toda, essa papelaiada toda, né? Mas lá no plano espiritual era diferente. Vamos ver como é que era aqui. Fiquei surpreso. Constituía-se o aludido prontuário de uma placa retangular pouco mais espessa que uma folha de papel, medindo cerca de 30 centímetros de largura por uns 25 de altura. Tá? Pareceu-me elaborada de uma substância sólida e ao mesmo tempo fluida, alterando-se com extrema facilidade, que a falta de definição melhor chamaria de cristal líquido. A gente tem que lembrar que esse livro é ele foi lançado, né? Deixa eu ver aqui, o copyright dele cadê? De 98. Não, deixa eu ver aqui. 97. O copyright é de 97, né? Então olha que interessante, né? 97. Hoje, o que nós compararíamos isso? Essa tecnologia deles lá. Hoje nós temos os tablets aí
né? Nós temos computadores super finos, nós temos cada vez mais finos, né? Você vê que na época eles já tinham, em 97, imagina quanta coisa aconteceu aqui na Terra, né? Quanta mudança já aconteceu aqui, se aproximando mais da tecnologia que eles falavam lá na época. Já pensou? E nós estamos cada vez mais afinando os computadores, afinando tablets, né? Tornando mais fino, né? Tanto que ele fala aqui que o prontuário dela parecia uma folha de papel, né? Às vezes sólido, às vezes fluido, né? É, com composto de material que, né? Semelhante aí cristal líquido, né? Que é o que nós temos hoje nas televisões, né? As telas aí, né? Os monitores de cristal líquido e tal. Interessante, né? Então é o que ele achou de mais parecido aí para ele falar, né? Na parte inferior havia um pequeno teclado. Você vê que, né, era bem um computadorzinho mesmo, né? Na parte inferior havia um pequeno teclado, semelhante ao de um computador, extremamente sofisticado, para armazenamento de dados e acesso a informações. Tá? Então olha só que coisa, né, pessoal? Nessa época aqui, nem lembro se já tinham notebooks. Eu acho que não tinham notebooks ainda. Vocês podem pesquisar aí. Mas eu acho que em 97 ainda não tinha notebooks. Já tinha computador, né? Personal, né? Computer, tal, PC, mas notebook eu acho que não tinha ainda. Mas dá para verificar facilmente aí, né? É, Antero pressionou algumas teclas quase imperceptíveis e passou-me a placa, ou melhor, do prontuário. Nesse instante, a pequena tela acendeu-se e surgiram alguns dados básicos. Eu estava fascinado, pois sempre tivera, quando encarnado, interesse por computação. Na espiritualidade, tive ocasião de estudar, mas isso ia muito além de tudo o que tinha visto até aquela oportunidade. Você vê, até no plano espiritual, o César Augusto, ele não era uma coisa que era corriqueira na vida deles, assim, né? Esse prontuário aí todo computadorizado não era uma coisa comum ali, corriqueira, né? Hoje os espíritos devem estar lá tudo com celular. Tô brincando, né? A gente nem sabe o que eles usam, né, de tecnologia, né? Mas na época nem para eles lá, pelo jeito que ele fala aqui, não era, né? Ele ver o prontuário ali, ele ver o prontuário foi uma surpresa, né? Mas enfim, né? Ele já estava nessa época aqui, pessoal. Nessa época ele já estava lá há 7 anos, não foi isso que a gente falou semana passada? Quando eles estavam conversando, ele falou: puxa vida, não dá nem para acreditar que a gente está aqui, que eu estou aqui há 7 anos, tal. Acho que é algo assim, né? Acho que ele já estava lá há 7 anos, se eu não me engano. Né? Então, ele já tinha visto algumas coisas lá no plano espiritual, né? Já tinha dado tempo para ver bastante coisa, né? Mas enfim, vamos continuar. Antero sorriu ante minha surpresa e comentou: todos temos um prontuário idêntico, de fácil manejo, onde são registradas nossas inúmeras etapas reencarnatórias. Pensou que legal, hein, pessoal? A gente pegar um prontuário desse aí, pra gente ver as nossas reencarnações passadas, hein? Difícil deles deixarem, né? A gente ver tudo assim, tão facilmente, né? Meio difícil. A gente sabe que quanto mais o espírito evolui, mais acesso ele pode ter ao seu passado. A dona Laura, a dona Laura lá do nosso lar, mãe do Lisas, né? Ela falava que ela tinha tido, não lembro se era 200 ou 400 anos de memória, acho que 200 anos de memória integral. Acho que era 200 anos. Era um espírito de luz, um espírito bem preparado. E ela tinha tido acesso a 200 anos, se não me engano, de memória integral. Ela conta para o André Luiz, né?
É, né, Tânia? Pensou, Deus me livre, né? Não quero saber de nada, não. A gente reencarnou para esquecer, né? Vou ficar lembrando aqui, né? Mas faz parte do crescimento espiritual. Quanto mais evolução a gente tem, mais a gente pode ver o passado. A gente vai tendo acesso à memória integral. 200, 300, 500, 800, 1000 anos de memória integral. Né? Uns 1000 anos de memória integral. Né? Deve dar aí em torno de umas 10 encarnações. Eu acredito que mais. Deve dar de umas 10 a 15, depende do caso, né? Às vezes tem reencarnações curtinhas, né? Então é provável de até mais em 1000 anos, né? Então não sei exatamente, mas eu diria mais ou menos por aí, entre 10 a 15 encarnações, eu acho. Né? Então já pensou ter tudo isso de memória integral, né? Deve ser interessante, né? Mas a gente tem que ter estrutura. Tem coisa dessa vida que a gente não gosta de lembrar, né? A gente, graças a Deus, a gente tem um equipamento de esquecer, que é o nosso cérebro, uma máquina de esquecer, né? Ela vai dando um jeito de fazer a gente esquecer, né? Quem fala isso é Hermínio Miranda, no livro A Memória e o Tempo. Então a gente passa uma semana, duas, por mais difícil que seja a situação, a gente vai caindo no esquecimento, de certo modo, né? E então a gente começa a ficar mais tranquilo. Mas o reavivar de certas lembranças muitas vezes traz muito sofrimento para as pessoas, né? Então vamos lá. De caráter extremamente sigiloso, só em circunstâncias excepcionais se permite o acesso a esses arquivos. No presente caso, César Augusto, você só poderá saber o estritamente necessário. Tá? Então vai filtrar as informações para que ele só tenha acesso àquilo que vai fazer bem para ele, né? Isso por uma razão muito simples. Isso por uma razão muito simples. É, a verdade é algo muito forte, né? E a verdade tem que ser usada como um remédio. O remédio a gente usa a dosagem certa. A dosagem exagerada pode fazer mal. Então, nós temos que aprender a lidar com a verdade. A maioria de nós somos possuídos pelas emoções. Ao invés de possuirmos as emoções, nós somos possuídos por elas. Nós temos que aprender a possuir as emoções, ou seja, lidarmos com as emoções com maior equilíbrio, né? Com maior discernimento, né? Autocontrole. Então, por isso que nós só temos acesso àquilo que faz bem, àquilo que as nossas emoções não vão se desequilibrar. Tá? É, isso os espíritos fazem bem, né? Eles são de dosar bastante aquilo que eles permitem que a gente saiba. Né? Até mesmo a mediunidade, que é um acesso à verdade, acesso às informações que estão ao nosso redor espiritualmente, nós não podemos saber mais do que 30%, nós não podemos perceber mais do que 30%, que eles falam que nós nos desequilibraríamos. Seríamos fortes candidatos à loucura caso tivéssemos uma percepção mais do que 30%. Né? Porque nosso cérebro não está preparado para lidar com tamanhos estímulos entre dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Né? Então isso poderia causar profundos desequilíbrios para a nossa alma. Né? A Tânia está dizendo, tem gente que olha para você e jura que sabe do seu passado, futuro, e se ele é mais o quê? Fujo desse tipo de coisa. Então, né? Ficam falando muito, né, sobre o passado, o futuro, né? Mas isso a gente precisa tomar muito cuidado, são informações que tem que usar muito critério aí, né? Muito cuidado. Aí o César disse, eu compreendo e agradeço, irmão Antero, né? O fato dele só saber o necessário, né? Nesse momento, algumas cenas foram projetadas na delicada tela e, completamente absorto, me esqueci de tudo, do lugar onde estava, das pessoas e até de mim mesmo.
Uma jovem muito bela, em quem reconheci a atual Sheila, movimentava-se rindo e divertindo-se em uma festa. O salão luxuoso estava repleto. Pessoas muito bem vestidas, perfumadas, com muitas joias, transitavam pelo recinto ou dançavam ao som de uma orquestra. Em determinado momento, essa jovem, a quem vou continuar chamando de Sheila, conversa com um rapaz. Profundamente perturbado, o moço cobra-lhe demonstrações de amor e atenções de que se sente com direito. Ela, vaidosa e cheia de orgulho, olha-o com desprezo, humilha-o sem piedade. Depois, para completar, vira-se para as demais pessoas em alta voz, chama a atenção de todos, tornando público, com palavras ácidas e irônicas, o pedido de núpcias que o jovem enamorado lhe havia feito pouco antes. Os convidados caem na gargalhada, divertindo-se com o sofrimento do infeliz rapaz que, em tão má hora, havia ousado propor-lhe casamento. Né? Então, olha que coisa, né? Que situação difícil. Aqui é a lembrança, né? O conteúdo do prontuário da Sheila. Por que que ela teria que reencarnar agora? Então, o César está vendo um dos lances, né? Um lance importante da vida dela. Tá? Esse rapaz pedindo ela em casamento, ela ironizando, zombando do rapaz, né? Causando esse constrangimento terrível para este rapaz. Né? A Rosana está dizendo, eu também não gosto não, já me lembro de coisas demais. Né? Pois é. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o passado, né? A gente precisa usar, né, desses recursos de regressão, com muito critério, né? Inclusive um espírito amigo nos falava alguns dias atrás, comentava justamente a respeito disso. Ele falava assim, Alexandre, na regressão, ele fala assim, na regressão, um dos perigos da regressão é que quando a pessoa está regredindo a um conteúdo, está uma vivência passada, ela corre o risco de se sintonizar com aqueles personagens, com alguns daqueles personagens que fizeram parte do passado, dando margem assim para a obsessão, atraindo esses espíritos, dando margem a obsessões. Né? Então, achei interessante, né? Eu já tinha tido essa informação, não lembro onde, mas já tinha tido contato com informação assim, mas o Espírito frisou isso aí, achei bem interessante. Né? Que a gente, relembrando o passado, você entra na sintonia mental do passado, e na faixa do passado, e na sintonia das pessoas que fizeram parte daquelas recordações, daqueles lances, daqueles dramas que a gente viveu. E às vezes os espíritos nem sabem onde a gente está, eles estão em algum lugar que nós não sabemos, eles também às vezes não sabem onde a gente está, e de repente a gente se sintoniza. E a gente pode atraí-los num momento indevido, às vezes num momento que a gente não está preparado para isso e tudo mais, né? Então, isso pode surgir inconveniente, né, em certos momentos, tá? Então, a regressão de memória é importante, é útil, é válida, mas a gente precisa tomar cuidado, né, com esse tipo de situação, tá? Não é um recurso que se possa usar generalizadamente, né, como único recurso a ser usado, não. Nós temos que usar vários recursos. A Joana de Ângeles, ela construiu todo o trabalho dela em termos de estudo na obra psicológica, a transpessoal na visão espírita, que ela propõe nos livros dela, na coleção psicológica, e ela fala o mínimo possível. Ela passa de raspão na questão da regressão. Como a querer dizer para nós que nós temos um arsenal de informações, de autoconhecimento, de exercícios, de buscas aqui na matéria, que nós podemos exercitar, mesmo espiritualmente falando, que não exatamente buscarmos como primeiro recurso a regressão. Né?
Então nós temos um arsenal de coisas que nós temos que buscar muito mais o autoconhecimento, de conhecermos o nosso comportamento. Muitas vezes a gente não se conhece nem aqui. Vai querer conhecer o passado para quê? Se eu não me conheço nem aqui enquanto Alexandre, como é que é o comportamento do Alexandre? Como é que ele age? Eu preciso me autoanalisar, preciso me refletir, preciso refletir sobre a minha vida. Aí às vezes eu quero buscar coisas fantásticas no passado, emoções do passado. Muitas vezes eu não consigo lidar nem com as emoções do presente. E aqui eu não estou falando mal da regressão, né? Estou apenas refletindo, analisando, inclusive a obra da Joana de Ângeles. A gente percebe claramente. Ela fala o mínimo do mínimo do mínimo sobre regressão de memória, né? Nos seus textos, de todo esse monte de livros aí da série psicológica. Quer dizer que ela não valoriza a regressão? Não é isso. Mas é que ela coloca, antes desse recurso, ela coloca tantas outras coisas mais importantes, né? Podemos usar também esse recurso, mas dentro de critérios, né, muito claros e de uma indicação também muito criteriosa, né? Tá? Então, só para a gente analisar, né? Deixa eu ver aqui onde é que paramos. Tá, o rapaz, né? O rapaz lá que foi ridicularizado por ela, tal, né? Cabisbaixo, o moço deixa o salão ao som das risadas e das chacotas impiedosas que Sheila havia provocado. Sem grandes recursos, visto ser de família humilde, o jovem tentava sobreviver num ambiente requintado, porém depravado e fútil. Incapaz de conviver com o sentimento de perda, pois via ruírem as esperanças de ser feliz com aquela a quem amava profundamente, sem forças para suportar a humilhação e o descrédito ante a sociedade frívola da época, que a partir de então o renegaria, entrega-se ao desânimo e à revolta. Tá? Então aqui o César coloca todas as dificuldades do rapaz, ou algumas dificuldades dele, né? Ele está tentando viver numa sociedade que não era dele, né? Ele que não tinha muitos recursos, estava tentando viver num ambiente que não era o melhor ambiente para ele, né? Então ele acabava tendo dificuldades para isso. É, e sem forças para suportar a humilhação e o descrédito ante essa sociedade frívola, né? Então, sem forças para suportar essa humilhação, né? Então, quer dizer, são as dificuldades dele, né? As fragilidades dele. Talvez se ele tivesse mais forças, ele não tivesse se entregado ao desânimo, à revolta, mas era a condição dele, a condição de fragilidade, né? Assim como nós aqui na Terra, nós acabamos muitas vezes nos entregando à depressão, né? Assim como o rapaz aqui, a revolta, a tristeza injustificável, né? O ressentimento, e tantas outras coisas, que tem como base sempre a insegurança, pessoal. Esse tipo de situação, esse tipo de sentimento sempre tem como base a insegurança. Por quê? Porque fôssemos mais seguros, por exemplo, o rapaz fosse mais seguro, ele utilizaria a filosofia do Didi Bocó, né? Estou brincando aqui, mas se ele fosse mais seguro, ele utilizaria a filosofia do Didi Mocó. Como é que é a filosofia do Didi Mocó? Se quer, se não quer, tem quem quer, não é? Não é assim? Ah, se você não me quer, então eu vou procurar quem me queira. Se você não quer o meu amor, né, eu vou procurar então quem me ame. Eu vou achar uma outra pessoa a quem eu possa amar. Não é? Mas a pessoa segura. Eu sei do valor que eu tenho. Eu sei que eu sou uma boa pessoa. Eu sei que eu tenho qualidades. Se você não me quer, tudo bem. Essas risadas, essas chacotas aí, isso aí não me atinge. Isso aí não muda quem eu sou. Não muda quem eu sou.
o valor que me dão ou o desvalor que me atribuem não muda o valor que eu tenho, não é? Mas isso se o rapaz fosse mais seguro. Agora a pessoa que é insegura, o que que ela fala, né? O que que ela fala? Ela fala assim: "Ei, meu Deus, agora está tudo acabado, agora eu perdi tudo. Agora não tem mais jeito. Agora está todo mundo zombando de mim. Eu sou um fracasso, eu sou isso, eu sou aquilo". Aí a pessoa se entrega, né? A pessoa se entrega ao desânimo, se entrega à revolta, ela se entrega à vingança, né? A Tânia está colocando, mas a regressão com os espíritos, essa sim bem empregada no trato com as reuniões, no trato das reuniões mediúnicas, exatamente, Tânia. Inclusive Hermínio Miranda, né, que a Rosarinho citou ali, ele teve experiências também com regressão de encarnados, mas o trabalho notório dele no campo da regressão foi mais no campo das reuniões mediúnicas mesmo, né? Inclusive tem uma série de livros do Hermínio Miranda que eu adoro, assim, eu acho fantásticos os livros, eu recomendo para todos. É de um conhecimento assim na área da doutrinação, é fantástico, né? Que é a coleção histórias que os espíritos contaram, tá? É uma coleção de comunicações, né? Então são transcrições de comunicações que o Hermínio Miranda ele doutrinava, né? E através de uma determinada médium, ele tinha essas conversas então com os espíritos, né? E ele fazia regressão com esses espíritos durante essas conversas. O espírito incorporado na médium, ele levava o espírito à regressão e então ele fazia uma verdadeira terapia junto a esses espíritos sofredores, né? Muito interessante. É uma literatura única, assim, pelo menos que eu saiba, a mistura da regressão com a reunião mediúnica, a doutrinação, são livros únicos, até onde eu conheça, não me lembro de outro autor. E tem histórias que os espíritos contaram, a irmã do vizir, a dama da noite e o exilado. Tá? São esses 4 livros que compõem aí essa coleção. É tudo o mesmo estilo. Tá? A narrativa é muito interessante, viu, pessoal? Quem lida com doutrinação não pode deixar de ler esses 4 livros. Eles são muito importantes. Tá? Certo? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então o rapaz, né? Então o rapaz, na fragilidade dele, ele acabou se entregando ao desânimo e à revolta, né? Que inclusive o Calderaro diz, né? No livro No Mundo Maior, o desânimo e a revolta são, são dois, são dois lugares comuns que a gente cai no nosso psiquismo, vamos dizer assim, desânimo e revolta, responsáveis por inúmeros males na nossa vida, por inúmeros erros na nossa vida. Desânimo e revolta. Tá? São 2 males, 2 lugares comuns que a gente cai e que a gente costuma fazer muita besteira por causa dessas 2 coisas. Tá? E, inclusive é um livro, né, No Mundo Maior, é um livro que trata eminentemente de saúde mental. Né? Então a gente se arroja a profundos desequilíbrios, mentalmente falando, quando a gente se entrega ao desânimo e à revolta. Tá? Ok, então vamos lá. Chegando em casa, senta-se defronte à escrivaninha e redige um bilhete de despedida para a família. Olha aí, né? Então, chegando em casa, o rapaz ele senta-se defronte à escrivaninha e redige um bilhete de despedida para a família. Olha que coisa, hein? Fez um bilhete de despedida, né? Depois, como que anestesiado, tira uma pistola da gaveta,
verifica se está carregada, levanta o braço, encostando a arma na cabeça e aperta o gatilho, estourando os miolos. Meu Deus. Que coisa triste, né? Uma das coisas mais tristes que existem, mais chocantes que existem, são essas situações, né? Momentos de reflexão, né? Momentos de fragilidade, às vezes de obsessão também, nem sempre, mas né, de muito desequilíbrio da alma, né? A violência da cena me chocou profundamente, despertando em mim imensa piedade pelo desventurado rapaz, que por um amor não correspondido arrojava-se há muito tempo de sofrimento e dor nas esferas inferiores, onde existe o choro e o ranger de dentes, de que nos fala o Evangelho. Né? Muito triste, né, pessoal? E a gente tem que lembrar sempre, essas questões passionais são sempre questões muito importantes, assim, né? Haja visto que dos maiores erros que a gente cometeu até hoje nas nossas encarnações, grande parte deles teve a ver com problemas passionais. Boa parte dos erros cometidos tem a ver com questões passionais, questões da paixão, né? E a paixão, a gente precisa sempre lembrar, né? A Joana de Ângeles nos ensina isso, né? Que a paixão tem a ver com inseguranças íntimas, com conflitos íntimos, tem a ver com frustrações íntimas, com auto desconhecimento, né? E nós acabamos transferindo a nossa realização para a posse do objeto amado. Quer dizer, nós frustrados, incompletos, carentes, conflituosos, nós acabamos se sentindo vazios, a gente transfere a realização, que deveria ser uma realização interior, feita de conhecimento, de alto amor, a gente transfere isso para a posse do objeto amado. Ou seja, eu não sou ninguém sem ter você. Eu passo inclusive a me identificar, quem eu sou. Eu não sou ninguém. Quando? Quando eu não tenho você. Eu passo a me identificar pela posse do objeto ou pela não posse do objeto amado. Vocês entendem a confusão psíquica? Se eu sou alguém ou se eu não sou ninguém, eu acabo determinando isso se eu tenho ou não você. Isso quer dizer do quê? Que eu passei a fazer de você, ou do outro, né, o eixo da minha vida. O eixo devia estar em mim. Eu fiz do outro o eixo da minha vida. E aí eu passo a dizer que o outro é tudo para mim. Que eu não consigo viver sem a pessoa. Que eu não consigo respirar nem mais um dia na Terra. Vocês entendem o problema que é isso, pessoal? Sempre o que tem por detrás desses dramas passionais é o esquecimento de quem somos, é o desconhecimento de quem somos, é o desamor a mim mesmo. Aí eu digo que eu amo o outro e eu passo a ficar dependente do outro, passo a querer controlar o outro, eu passo a querer dominar o outro, eu passo a querer viver a vida do outro e esqueço de viver a minha vida e de me autodesenvolver, que é o que sanaria esses problemas interiores, né? Eu não vou conseguir me fazer feliz me preenchendo do outro, né? O outro não vai me preencher. Vai ser gostoso conviver com o outro. É bom a gente conviver com pessoas legais, amigas, amorosas, isso é bom. Mas não é isso o que vai me preencher, né? Se eu não trabalhar por me preencher, por me desenvolver, não é o outro que vai fazer por mim, né? Ou em mim, vocês entendem? A gente vai perdendo a identidade, né, Maria? Quem a gente é. A gente vai esquecendo quem a gente é. Somos filhos de Deus, fomos criados para sermos felizes. Já tivemos inúmeros parceiros nessas reencarnações afora, pessoal. Tá? Mas quando a gente se gruda, quando a gente gruda alguém e começa a se transferir,
psiquicamente para essa pessoa, essas transferências psicológicas, a gente vai esquecendo a nossa essência espiritual. Somos seres eternos, indestrutíveis, filhos de Deus, criados para a felicidade, para o amor, né? Temos a eternidade pela frente, somos indestrutíveis. Mas quando a gente se cristaliza numa situação, a gente congela naquele relacionamento, naquela pessoa, na posse da pessoa. Aí que vem todo esse drama, toda essa frustração, né? E toda essa revolta muitas vezes, né? Tá? Então, assim, só para a gente não passar batido aí numa questão que a gente deve aproveitar sempre para entender um pouquinho do nosso psiquismo, né? A gente tem que aproveitar esses exemplos aqui, né? Então, coitado, né? Ele acabou se matando, né? Mas veja a falta que faz o entendimento sobre a imortalidade, falta que faz o entendimento sobre o espiritismo, o entendimento até sobre isso que a gente estava falando sobre a questão emocional, sentimental. Isso tinha que ser matéria de escola, pessoal, né? Tinha que ser matéria de ginásio, isso aqui. Não é tão difícil assim de entender, não é? Não é tão difícil de entender. Questão de autoestima, questão de ter a posse do outro. Nós tínhamos que ser treinados, estudarmos esse tipo de coisa. Não adianta a gente ser um brilhante matemático, um brilhante biólogo e entendermos tão pouco das nossas necessidades emocionais, né? Então, isso devia ser matéria de escola, né? Quem sabe, né? Mais pra frente aí acaba virando, né? Quantas meninas, quantos meninos sofrendo, né? Problemas que ninguém ensina, ninguém explica, né? Não é? Complexos de inferioridade, não seria difícil, né? Da gente estudar um pouquinho sobre isso, né? A Tânia está dizendo, o pior é que é um ato de reflexão e desespero, mas que não tem volta, e aí não adianta arrependimento, né? E vai levar frequentemente séculos para se recompor, né? Depende da situação, mas via de regra causa lesões profundas na mente, na emoção, no corpo perispiritual, impondo muito tempo para o reajustamento, né? Então, às vezes por uma questão de que poderia ser facilmente superada, né? A gente deixa que se transforme em um problema gigantesco, né? Percebi também que entidades malfazejas, vingativas e cruéis, aproveitando-se do momento de depressão, insuflaram-lhe a ideia do suicídio, pela qual não era totalmente responsável, em virtude da influenciação espiritual que lhe toldava a consciência. Bom, então aqui mais um aspecto, né? Mais um aspecto a ser considerado. Tá? Então tem a questão da Sheila lá, do ambiente todo meio adverso, tem a questão da fragilidade do rapaz, né? Do apego que ele criou, da fragilidade dele e tal. E aí tem também, junto com isso, o fator espiritual. Geralmente, pessoal, a gente exclui, a gente age de uma forma excludente. Ou é isso, ou é aquilo. Mas nesse campo espiritual, nós temos que incluir, temos que enxergar de forma ampla. Porque existem vários fatores participando de um único processo ali. Tá? Tem vários fatores interferindo. Um deles, um fator forte aí, sempre participando dos nossos problemas, né? É o fator espiritual. Dizem os espíritos até que a gente não encontra grandes conflitos sem a presença também do fator espiritual aí. Tá? Então, via de regra, onde há esses conflitos mais intensos, se não tinha, passa a ter. Por quê? Se não foi causado pela influência, se não foi despertado pela própria influência, a própria permanência do pensamento no conflito acaba sintonizando com aqueles que se aproveitam disso.
tá? Das nossas quedas vibratórias aí, e acabam se aproveitando, né? Oportunistas dessa fragilidade, né? Então, eram inimigos, né? Entidades malfazejas, vingativas e cruéis, aproveitando-se do momento de depressão dele. E colocaram pensamentos. E aí uma coisa que a gente tem que lembrar também, se surge um pensamento de tristeza, desânimo, nós temos que repelir, né? Temos que repelir, sem piedade, dentro de nós, né? Se surge esse pensamento, repelir, não, não quero saber disso não. Se vem pensamento de suicídio então, nós temos que repelir com mais força ainda, com mais veemência ainda. Sem autoagressão, sem autorrepressão, não é essa a questão, mas temos que mudar o foco, sair desse pensamento, rejeitar pensamento. Se formos considerando o pensamento de suicídio como alternativa de solução, nós já vamos criando relação com aqueles que querem que nós nos destruamos, né? Nós não podemos dar a mínima condição para esse tipo de sintonia, tá, pessoal? Então, é uma vigilância que a gente tem que manter, né? E o rapaz, coitado, ele aceitou esse pensamento. Né? Tem que falar, sai de mim, jacaré, sai para lá, jacaré, né? E, infelizmente o rapaz aqui ele aceitou o pensamento, né? E aí que a obsessão vai se estabelecendo, porque a gente pode até ser perseguido. O espírito pode ficar tentando colocar coisas na nossa cabeça, e sugere isso, sugere aquilo, mas você rebate, que nem tenista lá, você rebate bolinha para cá, rebate para lá, rebate. Você fica rebatendo e manda as bolinhas para lá, né? Ou você fica segurando, você fica aceitando, né? Então, nós temos que rebater esses pensamentos aí, tá? Vocês lembram do tênis aí? Rebate as bolinhas para lá, tá? Mas ele aceitou, infelizmente, aqui, né? Por isso, inclusive, que esse rapaz, ele não era totalmente responsável pelo suicídio que ele cometeu, porque ele estava em estado de profunda perturbação, né? Então, aí no caso, ele divide a responsabilidade com os espíritos que induziram ele ao suicídio, tá? Então, ele é corresponsável, os espíritos passam a ser corresponsáveis com ele, tá? Então, tem os atenuantes aí também, né? Nesse instante, a tela se apaga. Quando se acende novamente, mostra uma outra época. Vejo Sheila num convento, olha aí, né? Numa outra encarnação, numa outra época, nós não sabemos se foi logo após ou não, mas numa outra época o César vê a Sheila num convento, vestida com hábitos eclesiásticos, a caminhar por um corredor sombrio. Uma campainha soa insistente e ela vai atender. Abre a porta e se depara com uma criança cuja cabeça é toda defeituosa. Os olhos esbugalhados parecem saltar das órbitas. Nota-se claramente tratar-se de um deficiente mental. Né? Então ela foi atender a porta, a campainha tocando, atendeu a porta, tinha lá uma criança com a cabeça toda defeituosa, os olhos esbugalhados. Era um deficiente mental. Nós não sabemos que época que foi isso aqui, né? Séculos atrás, né? Quem que era a criança? Né? Já dá até para deduzir, né? Já dá até para deduzir. Provavelmente aqui, eu não lembro aqui exatamente, mas provavelmente já é o rapaz lá que atirou na cabeça, né? Reencarnou, né? Já com problemas, porque ele foi responsável, né? Então, então ele vem com problemas e foi parar ali, foi procurá-la, né? Foi parar ali na porta do convento. Vamos ver o que aconteceu. Atônito reconheço naquele infeliz que bate às portas do convento o pobre suicida. Tá aí, César, né? Falou aqui
né? Que o César reconheceu naquele infeliz, naquela criança, o pobre suicida. Com grunhidos, o menino estende as mãos suplicando ajuda, mas a monja o expulsa sem piedade. Né? Então vejam que a vida sempre tentando se refazer. As reencarnações sucessivas são uma bênção para nós. Né? E as provações, né? As possibilidades de renovação, as possibilidades de ajustamento, as possibilidades de redenção, as possibilidades, né, de aproximação, de melhoria íntima, sempre batendo às nossas portas. Talvez não dessa forma, mas de inúmeras outras formas na nossa vida. Sempre aparecendo na nossa existência, através de pessoas, situações, né, organizações, né, sempre reaparecendo com oportunidades de reajustamento. Né? E a monja o expulsa sem piedade. De alguma forma sei, sem que alguém precise afirmar-me tal coisa, que a criança é filho espúrio daquela religiosa, abandonado à própria sorte pela mãe, para manter as aparências, fato não incomum naquele tempo. Tá? Então olha só, aí tem mais um agravante aqui da situação, né? O César percebeu, e ele não precisava que ninguém dissesse para ele, ele percebeu a intuição, a capacidade dele espiritual, ele percebeu que aquela criança era filho espúrio daquela monja. Espúrio sim, não teria problema nenhum de uma mulher ter filho. Né? Eu acho que o que teria que mudar era justamente essa coisa de padre ou freira não poder ter filho, na nossa visão, né? O que precisaria mudar era isso, porque isso é que não é o normal da criatura, né? As possibilidades criativas, né? Das possibilidades criadoras, procriadoras, né? Então isso não é um problema. O problema acaba sendo você querer servir a Deus, né? E ter uma vida casta, que a princípio não tem problema também nenhum, você querer ter uma vida casta, e depois ficar, né? Ficar mantendo essa situação dúbia que foi responsável por inúmeros conflitos, culpas terríveis dentro das pessoas, né? Que pretendem servir a Deus, mas aí não consegue suportar os desejos, aí junta freira, padre, junta, né? E nós sabemos, entendeu, Tânia? Nós sabemos, eu tive um professor de alemão uma vez que ele me falou assim, que ele foi visitar a Alemanha e visitar uma estrutura, um prédio lá, era como que um castelo lá, mas que tinha sido um convento, né? Tinha sido um convento. E rodeando esse castelo havia um rio, né? Num certo lado do castelo ali tinha um rio, né? E esse rio fizeram escavações, inclusive ele visitou e tinha essa informação, fazia parte da história desse convento, né? Acharam ossadas e mais ossadas e mais ossadas de crianças recém-natas. Né? Acharam ossadas e ossadas de crianças recém-natas. Né? Então era prática comum, né? Provavelmente as freiras ficarem grávidas, né? E fazia-se o parto e depois jogava-se janela abaixo no riacho. Né? Então isso, né, pode ser pesquisado aí. Ele me falou numa visita que ele fez num dos antigos conventos, né, aberto à visitação e tal, né, porque não era mais convento, né, mas fazia parte da história ali. Então, aqui, né, fecha parênteses aqui, né, situações difíceis, né, mas nós sabemos que não é fácil, né, pessoal? Não é fácil, né? É um exercício de disciplina, quem resolve ser
ser padre, ser freira, né? Aquele ideal de servir a Deus, isso tudo é válido, não tem problema, né? Mas não é para qualquer pessoa. Infelizmente, no passado, já tinha aquela coisa, o primeiro filho é para Deus, né? Já tinha aquela coisa, o primeiro filho é para Deus. Aí já mandava, o coitado já ia, tinha nem vocação para a coisa, já era preparado já para ir para o convento. Já pensou, pessoal? As moças com vontade de casar, com vontade de ter família, ter filho, aquele ideal, de repente, por arbitrariedade do pai, geralmente, não era nem da mãe, né? Às vezes da mãe também, mas né, por arbitrariedade dos pais e acabar nos conventos, né? Sem preparação alguma. Tem um caso do André Luiz, um caso que o André Luiz narra num dos livros dele, que o personagem, só porque ele tinha uma certa vocação para filosofia, porque ele tinha uma certa vocação para filosofia, a mãe achou que ele tinha vocação para ser padre. E fez porque fez que ele fosse padre. E aí ele aprontou uma série de, criou uma série de problemas, abusou de uma série de moças, né? Matou uma outra pessoa, um outro padre lá envenenado, porque ele queria a paróquia do outro padre. Criou um problema danado, né? Então aquela mãe se sentiu responsabilizada também por tudo que o filho fez. Então ela vem ajudar o filho era um dos responsáveis por uma legião de obsessores no plano espiritual, depois que ele desencarnou, né? Desencarnou em péssimas condições. Aí a mãe veio socorrer aquele filho, né? Pediu desculpa para ele e tal, né? Então, são casos que acontecem, a gente sabe, né? A gente respeita, né? Os padres, as freiras. Eu particularmente gosto muito de conversar com outros religiosos, assim. Sempre tive um contato muito bom, assim, com religiosos, porque a gente gosta de religião, a gente gosta de falar de Deus e falar de espiritualidade, falar de Jesus. Então a gente gosta de conversar com pessoas que tenham cultura religiosa. Geralmente são pessoas boas de coração, são pessoas que gostam de caridade também, né? Então isso é gostoso, a gente respeita, mas a história registra esses fatos, né? Então aqui está falando de um fato assim, né? Real, né? Então a gente sabe que infelizmente acontecia isso, né? E a Sheila, então, como monja que era, mesmo que tivesse tido um filho, e ele estava ali suplicando ajuda, ela podia ajudar, pelo menos minimizar os danos causados no passado, né? A vida está sempre dando opções da gente escolher, então a gente precisa aprender a escolher de forma correta. O problema é que às vezes a gente começa a ter uma sucessão de escolhas negativas, de escolhas ruins, né? Então, são muitas situações dolorosas, né? Em todo o planeta, né? Tem vários tipos de problemas, né? Alguns dentro de nós, inclusive, né? Então, de novo, deixa eu ver aqui, perdi um minuto que a gente parou. Tá. Ok, ela escondeu, né, o próprio filho, ela entregou para alguém cuidar, né, se livrando da criança para manter as aparências, fato não incomum naquele tempo, né, ainda mais sendo uma, uma religiosa, né. De novo a tela se apaga, agora em definitivo. Tá? Então, a tela se apagou. Pessoal, o capítulo continua, né? Nós vamos aproveitar e apagar nossa tela aqui também. Nós vamos apagar nossa tela aqui, cenas dos próximos capítulos. O que será que aconteceu, né? Como é que o César vai entender tudo isso aqui? Como é que ele vai lidar com essas informações, informações fortes, né? Para qualquer um de nós seriam informações fortes, né? Reais, tão difíceis, né? Então, nós vamos dar uma paradinha por aqui. Semana que vem a gente. Mas é importante a gente terminar dizendo, pessoal, que nisso, na verdade, a gente não vê a punição, a gente não vê
a crueldade de Deus, de forma alguma. A gente vê as oportunidades que a misericórdia divina nos dá. Né? A misericórdia todos os dias, a possibilidade da gente diminuir os estragos que a gente mesmo fez no passado. O menino estava ali com a cabeça deformada, demente, numa situação difícil, estava, mas ele já esteve pior. Ele já esteve pior. Então, olha só, a vida é tão misericordiosa, Deus é tão misericordioso, a nossa mente se reajusta, o nosso perispírito se reajusta, nosso corpo físico se reajusta com o tempo, né, com as encarnações. Você vê que Deus é tão perfeito e a vida é tão estruturada para a gente avançar que a gente pode até distorcer, a gente pode até torcer as coisas, que depois as coisas voltam por lugar. Agora, se vai demorar mais tempo ou menos tempo para as coisas se reestabelecerem, vai depender de nós, da nossa boa vontade, da nossa humildade, do nosso empenho, nossa persistência, né? Então, às vezes às vezes os espíritos falam, né, da dificuldade que é, depois de terem feito tanto mal, como é que eu vou mudar de lado agora? Como é que eu vou recomeçar? Vou ter que sofrer muito agora, porque eu já prejudiquei tanta gente. Mas nunca é tarde para recomeçar. E quanto mais cedo a gente recomeçar, melhor. Né? Mesmo que a viagem seja longa, né? A jornada de 1000 passos começa com o primeiro. Se eu cruzar os braços e desanimar, aí que vai ficar mais longe ainda, vai demorar mais ainda para a gente chegar ao termo da viagem, né? Então, que a gente possa lembrar disso, né? E não desanimar nunca, tá? Vamos então fazer a nossa prece final, pessoal, lembrando desses personagens, de todos eles. Lembrando do César, da Sheila, lembrando do rapaz, que são personagens vivos, talvez estejam aí perto de nós, que possam todos receber as irradiações do alto, as energias divinas que caem sobre cada um deles, receber o nosso carinho, a nossa oração, para que onde eles estiverem, eles possam sentir o aconchego espiritual, a esperança a ressurgir, a alegria, eles possam estar bem. É tudo o que nós desejamos, Senhor. E agradecemos toda a informação, toda a explicação dos Espíritos, as intuições que tivemos, toda a ajuda que estamos tendo neste momento. Obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua paz nós possamos mantê-la dentro de nós. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Finalizamos por hoje. Obrigado, Rossana, Tânia, Maria. Obrigado a Márcia, a Leninha. Quem mais está aí com a gente? Vocês vão colocando o nome de vocês aí para a gente ir vendo. Rosarinho. Um grande abraço. A C. Rosendo, a Nádia. Um abraço também, Nádia. E todos mais aí que estão conosco, a Poli também, um abraço. Fiquem com Deus, pessoal. O pessoal que está no YouTube, né? Um abraço também para o Luiz Antônio, sempre participando com a gente, tá? Fiquem todos com Deus. A Vilma, né, Vilma? Um abraço também. Fiquem todos com Deus, pessoal. Até mais.